Nêmesis, que significa alguém que exige ou inflige retaliação. Uma coisa que era muito comum nos anos 2000 era quando tinha um personagem principal, que era o bonzinho da história, tinha sempre o seu lado reverso, ou seja, seu lado Nêmesis. Alguns exemplos como o Albedo, ou o Moro, ou também, mais conhecido, o Shadow. E essa forma de pegar um personagem principal ou transformá-lo em um vilão, ou pegar e fazer uma cópia dele que seja um vilão, ficou muito popular. E com isso, obviamente, teríamos em Transformers. E um dos casos mais populares desses é o Nemesis Prime. Em Transformers, tivemos várias versões alternativas do Optimus, mas entre todas elas, a que mais se destacou foi o Nemesis Prime. Os fatores que fazem que o Nemesis seja um dos personagens que o público mais goste, em questão de ser um termo reverso de um personagem, talvez seja pela sua história misteriosa, ou pela sua frieza, ou talvez mesmo pelo seu design, que é um dos designs que, na minha opinião, consegue ser bem amedrontador. Enquanto de um lado temos um líder sábio, heróico, que sabe usar a violência apenas como segundo requisito, enquanto de um lado temos uma versão amargurada do personagem e corrompida pelo mal. Atualmente não se encontra muitos requisitos do Nemesis Prime, já que ele pode ser considerado um personagem meio que esquecido, porque simplesmente sua última aparição do Nemesis Prime foi há 4 anos atrás, e que pra mim conseguiu ser uma das versões mais mal utilizadas do personagem e também mal aproveitada. Junto dele, não só ele, mas o Galvatron também foi muito mal aproveitado em Transformers War for Cybertron, já que os dois personagens simplesmente só aparecem pra ação no último episódio da série. Ou seja, ele só aparece mais no trailer da série só pra hypar, mas uma coisa que dá pra se perceber naquele Nemesis Prime de War for Cybertron, ele tenta fazer um tipo de pedido de socorro, porque ele meio que tá sendo escravizado pelo Unicron. E muito suspeita sobre a teoria que ele pode ser um personagem amargurado, seja por conta dos eventos que aconteceram no seu universo, que pode se encontrar em ruínas. E meio que todos aqueles que ele conhecia, como a Elita, a Bumblebee, podem estar mortos. O que eu acho que não seria uma situação muito agradável pro Prime. Mas também tem outra teoria que se conecta com o universo da G1. Seria, após a morte do Optimus Prime, alguém teria jogado ele no espaço, ou os Autobots deveriam ter feito isso mesmo, e o Unicron deve ter pegado ele e usado ele como um dos seus escravos. Mas foi mais ou menos isso que eu consegui captar com o Nemesis Prime de Transformers War for Cybertron. Agora, em questão dos outros Nemesis Prime, por exemplo, o Nemesis Prime de 2017, que no caso é o de Transformers O Último Cavaleiro, eu acho que essa versão do Nemesis Prime é uma das versões mais paias do personagem. E eu nem preciso explicar o motivo do porquê que ele é uma das piores versões do Nemesis Prime. Se você assistir o filme, você vai entender. A motivação dele é bem ruim, bem fraca. Outra versão bem ruim do Nemesis Prime também é a versão de Transformers Prime, que é simplesmente apenas um robô montado pelos mechs. A única coisa que eu gosto desse Nemesis Prime é meio que o design dele, já que é só um Ctrl+C Ctrl+V do Optimus de Transformers Prime. E também é por conta da sua textura, que é uma questão meio arranhada, que ele é todo arranhado e cheio de poeira. O que na minha opinião eu acho legal, mas isso não deixa o fato de ele ser um dos piores Nemesis. Mas agora tem uma versão em si do Nemesis Prime que eu considero uma das melhores, e que vocês já sabem pela capa do vídeo. E eu estou falando do Nemesis Prime de Transformers Armada.
Sua primeira aparição foi no episódio 43, conhecido como Fantoche. Nesse episódio, os Autobots acabam enfrentando um certo problema, que no caso é um buraco negro, que acaba sugando dois Autobots em específicos, que no caso é o Hot Rod e o Alerta Vermelho. Após os dois Autobots terem sido sugados para o buraco negro, eles acordam em uma ambientação um pouco diferente, em um planeta diferente. E a ambientação do planeta é composta por um tipo de terra salgada e metais distorcidos, fazendo um tipo de árvore. Só que árvores mortas e escuras. E com o decorrer e o mostrar do cenário, é possível notar um certo vazio neste cenário, nesta floresta. Uma ambientação que pode até ser considerada meio perturbadora pelo fato de ser como se fosse um deserto cheio de árvores mortas. Enquanto eles se deslocam pela floresta, eles acabam meio que sendo atacados. Só que pelo momento eles não sabem quem os atacou. Até que surge do céu Nemesis Prime, que em seguida começa a atacar Hotshot e Red Alert. Só que por um momento os dois Autobots acabam fugindo. Mas de uma forma ou outra, Nemesis Prime acaba seguindo eles. Mas que de uma forma ou outra acaba chamando a atenção dos Decepticons, que decide ajudar o Nemesis Prime. Só que de uma forma ou outra não dá certo. O Nemesis Prime acaba atacando o líder dos Decepticons, fazendo ele ficar imune ao seu adversário. E nesse meio tempo acaba que os Decepticons e Autobots acabam lutando contra o Nemesis Prime. Só que mesmo sendo 5 contra 1, o Nemesis Prime vence. Só que chega um ponto em que o Megatron acaba usando o Wrecking Blaster, uma arma de grande potência que pode acabar destruindo seu adversário facilmente. E no final das contas acaba que Hotshot e Red Alert acabam se ferindo na explosão, e também o próprio Nemesis Prime. Só que logo em seguida, Nemesis Prime acaba ressurgindo, pois ele tem o poder de regeneração, o que faz com ele se regenerar toda vez que ele toma um tiro forte ou acaba arrancando o braço dele, como foi mostrado a luta dele contra o Starscream. E depois de ressurgir de uma forma bem estranha e parecendo um zumbi, ele acaba partindo para cima do Megatron. Mesmo que o Megatron tente acertar ele com o Wrecking Blaster, não funciona, pois o Nemesis Prime ele já estava mais ágil e mais forte, ao ponto dele conseguir meio que quebrar várias partes do Megatron. Mas assim, os seus Decepticons tentam ajudar o seu líder, só que não dá certo também, pois o Nemesis ele acaba recriando uma versão alternativa da Saber Star, e ele acaba meio que destruindo os seus oponentes, ou seja, os Decepticons. Só que no momento, o Nemesis ele pensa em ir atacar Hotshot e Red Alert, só que aparece um feixe de luz enorme, que no caso eram os Minicons, que acaba acertando em cheio o Nemesis Prime, fazendo ele ficar desorientado. E após os Minicons ter reconstruído todos os Decepticons e os Autobots que estavam no local, Optimus Prime aparece para tentar impedir o Megatron de fazer tal coisa. Só que no momento que o Optimus chega para impedir o Megatron, a Terra começa a tremer de uma forma estranha e do chão sai o Nemesis Prime, só que com uma diferença de tamanho exorbitante. Então assim, Optimus Prime e Galvatron têm que se unir às suas forças para poder assim vencer do Nemesis Prime, o que dá certo. Acaba que Nemesis Prime acaba sendo morto. Só que tem um porém nisso. Depois que eles derrotaram o Nemesis Prime, o mundo que eles estavam acaba sendo destruído também. Acaba sendo totalmente devastado. O que eu vou falar já já sobre isso também. Então, meio que quando o planeta é totalmente devastado, as duas facções saem do planeta, deixando ele totalmente morto. E assim dando um fim na vida de Nemesis Prime.
Bem, esse foi um resumo do episódio 43. E agora, aproveitando, seria uma ótima hora para analisar o personagem em si. Uma coisa que temos que concordar aqui é que o Optimus sempre teve um design bem imponente. Uma coisa que sim, o Nemesis tem, que é um design imponente. Já que o Nemesis é só um Ctrl-C, Ctrl-V do Optimus. A não ser a única coisa que muda são as cores. E além de ser imponente, acaba sendo também um pouco amedrontador. E esse design do Nemesis ressalta muito sobre ele, que é uma personalidade um pouco maligna e sádica. Uma coisa que complementa essa minha análise também é o simples fato dele ser um personagem bem calado. Porque se você assistiu o episódio, você percebe que ele fala poucas palavras. Como Nemesis Prime transformar, ou Nemesis Prime, ou também Nemesis Prime vai destruir vocês. Que é notável que ele fala em terceira pessoa. Mas não só isso, mas ele também age de uma forma bem estranha. Principalmente quando ele começa a caminhar. Por exemplo, nessa cena aqui. Dá pra perceber que ele começa a correr de uma forma estranha, como se fosse um tipo de um animal. E também nessa mesma cena é mostrado que ele consegue manipular matéria. Assim, quando ele cria a Saber Star alternativa. É assim que eu chamo essa Saber Star dele. Um outro poder também que pode ser considerado o destaque dele é a sua regeneração. Porque é mostrado que sim, ele pode regenerar membros do seu corpo após um ataque crítico, fazendo com que ele use esse poder diversas vezes. Não só isso, mas também ele parece que consegue meio que esticar partes do seu braço ou perna, algo do tipo assim. Porque como é mostrado na cena da luta entre ele e o Megatron, ele meio que acaba esticando o seu braço. Com que ele faça que tem esse outro poder assim. E uma outra coisa que eu ia dizer que também é meio que uma característica do personagem é o seu mundo. Se olharmos o seu mundo, é perceptível que ele é um mundo totalmente morto e sombrio, o que ressalta mais ainda na personalidade dele. Mas não só isso, mas parece que o mundo onde Nemesis vive parece ser manipulado pelo próprio Nemesis Prime. Se prestarmos atenção, quando o Optimus e o Galvatron se juntam para derrotar o Nemesis Prime, o seu mundo acaba sendo destruído também, como se o Nemesis Prime e este mundo que ele vive tivesse um tipo de conexão. E esse mundo sendo um completo de um vazio, o que pode confirmar que o Nemesis e esse mundo sim têm um tipo de conexão. E às vezes eu me pego me perguntando como seria esse mundo cheio de vida. O que deve ter acontecido para esse mundo cair em trevas e devastação? Bem, pesquisando mais sobre o personagem, conseguimos obter outras informações a respeito dele. Por exemplo, essa daqui que eu achei na TF Wiki. Nemesis Prime recebeu a Doomstone e foi enviado para devastar e destruir qualquer mundo que encontrasse. Acompanhado por Runover e Aerial Extermination, Minicom Team, e as energias negativas dos seres que ele destruiu foram armazenadas dentro da Doomstone. Em algum momento foi tirada dele e depois transferida para Ravenous. Outra coisa que é dita aqui na TF Wiki é que o Nemesis Prime ele foi forjado pelo próprio Unicron. Uma coisa que já é bem comum nas mídias de Transformers, que é o Nemesis Prime ser um aliado de Unicron. E uma coisa que também vale se ressaltar é que o Nemesis Prime era praticamente um fantoche de Sideways. Porque no final do episódio é mostrado Sideways em uma forma conhecida como transfase, o que praticamente mostra que o Nemesis Prime era controlado pelos Sideways. Enfim, esse vídeo só foi feito para falar a respeito um pouco do Nemesis Prime. E para mim é um dos meus personagens favoritos desde a infância. E já faz um bom tempo que eu tava com vontade de fazer um vídeo a respeito do Nemesis Prime.
e exclusivo essa versão do Nemesis, a versão de armada. Mas que aqui está o vídeo, né? E eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aí, deixe sua teoria do que você acha a respeito desse Nemesis Prime, tá bom? Então, até a próxima e falou!